Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje, dia 26 de dezembro, isso mesmo, já passou aí o Natal, se você está vendo esse vídeo na data de sua publicação, hoje dia 26 de dezembro, para a gente assistir mais um vídeo aqui no nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo, e hoje é o nosso primeiro vídeo com a teoria sobre a revisão da segunda fase, ou para a segunda fase, das provas da FUVEST e da Unicamp, que vão ocorrer agora no comecinho de janeiro. Então você aí ceiou a sua ceia de Natal, ganhou seu presentão, agora vamos estudar para que a gente possa ganhar aí o nosso maior presente, que é a nossa aprovação, tanto na FUVEST como na Unicamp. Bom, você já deve ter visto aí o vídeo de introdução, onde eu falei um pouco sobre as características gerais da prova. Neste primeiro vídeo com aula teórica, a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo estequiométrico e como vai funcionar. Todos os vídeos vão ter uma introdução, onde eu vou aparecer. Depois a gente vai para uma parte teórica, onde eu escrevi lá com bastante carinho para vocês. Vou falar um pouquinho sobre os aspectos teóricos da estequiometria e depois no final do vídeo eu vou resolver aí 5 exercícios para vocês darem uma olhada, como que se resolveria um exercício de segunda fase e o que eu quero que você faça. Você pegue a referência desse exercício e depois de assistir o vídeo você tente resolver o exercício sozinho, mas daí você procura, né, algum site que te dê a cópia da prova, para você saber exatamente o espaço que você vai usar para fazer a resolução. Aqui eu vou colocar uma resolução geral, uma resolução genérica, sem me preocupar com o espaço. A ideia é que você pegue essa nossa resolução, que você tente depois aí, com calma, fazer a resolução no espaço adequado. Se você conseguir, parabéns. Se você não conseguir, você vai treinar aí o teu poder de síntese para poder conseguir encaixar a tua resposta dentro desse espaço, que é algo também muito necessário e muito importante para você vestibulando, vestibulanda, que está aí prestando, que vai prestar aí a segunda fase da prova da FUVEST e da Unicamp. Bom, nessa aula de estequiometria a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos gerais e os casos especiais de pureza, rendimento e excesso. Lembrando que, quando a gente fala em estequiometria, é importante você estar antenado na porquê dos vestibulares proporem tantos exercícios de estequiometria. É porque isso está muito envolvido no cotidiano de um químico, né? Tanto seja num processo industrial, onde a gente precisa controlar a quantidade de reagentes e produtos, de reagentes que são consumidos e produtos que são formados, como dentro de um laboratório, por exemplo, numa pesquisa para uma dissertação de mestrado ou para uma tese de doutorado. Eventualmente, existem práticas experimentais envolvidas nesses tipos de trabalho. Então é óbvio que dentro desse tipo de trabalho, um pesquisador, ele tenta otimizar uma matéria-prima para um determinado produto, ele tenta produzir um produto novo, e para que isso ocorra dentro de um laboratório, obviamente, a gente tem sempre o envolvimento com a estequiometria. Por isso, então, que esse assunto ele é tão importante, ele é tão cobrado nos vestibulares, principalmente em vestibulares grandes e concorridos, como a prova da FUVEST e a prova da Unicamp. Eu espero sinceramente que você continue aqui com a gente no vídeo até o final, que você assista, que você aproveite essa nossa série de revisões aí para a FUVEST e para a Unicamp 2019, prova de segunda fase. Então vamos agora para a parte teórica do cálculo estequiométrico. Conto com você, um beijo, um abraço e até breve. Bom, galera, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre estequiometria. Primeiro aqui as nossas relações fundamentais. Todas elas vão partir dessa ideia de número de mol, e o número de mol, você está vendo aqui, puxando aqui um asterisco, tem a ver com o coeficiente estequiométrico de uma reação devidamente balanceada. Por exemplo, quando a gente tem aqui a reação de obtenção da água, que é 2H2 mais O2 formando 2H2O, o que eu quero dizer com esses coeficientes aqui da equação balanceada? Eu quero dizer que 2 mol da substância química H2 reagem com 1 mol, quando não tiver nada a gente considera o número 1, da substância química O2, formando, né, essa setinha significa formando, 2 mols da substância química água ou H2O. Então, 2 mol de H2 mais 1 mol de O2 formando 2 mol de H2. Essa relação, esses coeficientes estequiométricos de uma equação devidamente balanceada, indicam para a gente o número de mol de cada um dos participantes. Bom,
O que eu posso fazer com esse número de mol? Eu posso transformar esse número de mol para massa, e aí quando a gente fala em massa, geralmente a unidade usada é gramas, tudo bem? Eu posso transformar esse número de mol em volume, e aí a unidade geralmente é litros, e eu posso transformar também esse número de mol em número de partículas, e aí vai ser uma quantidade mesmo. O grande detalhe é que você tem que lembrar o que vai fazer, que número vai fazer você sair de mol e chegar em massa para uma determinada substância. Você vai sempre multiplicar pela massa molar. Multiplicar pela massa molar. Você vai sair de mol e passar para massa. Por exemplo, a massa molar do H2 é 2, né? 1 para cada hidrogênio. Então, se você quer sair de mol para massa, pensando na molécula de H2, você vai fazer 2 mol, né, que é aqui 2 mol, vezes 2, que é a massa molar. Então você tem aqui um total de 4 gramas. Para o oxigênio é a mesma coisa, olha só, a massa molar do oxigênio é 16, do O2 é 32. Então você tem 1 vezes 32, então 1 mol vezes a massa molar, que é 32, vai gerar 32 gramas, tudo bem? Bom, para volume, você tem que lembrar que o fator de conversão é 22,4 litros se você estiver nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão. Fora da CNTP, você tem que usar a equação de Clapeyron, que diz que pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes R vezes a temperatura. Aqui, o volume é dado em litros normalmente, tá bom? Então, esse também só vale para gases. Então, isso aqui é muito importante a gente lembrar que dá para transformar de mol para volume se a substância for gasosa. Pegadinha de exercício. Pede volume de, por exemplo, etanol, que é um combustível líquido. Aí você tem que usar a densidade para transformar volume em massa ou vice-versa. Não vai me usar o 22,4 litros, tudo bem? Porque o etanol é um combustível líquido a temperatura ambiente. Bom, por fim, para transformar de mol em número de partículas, a gente vai multiplicar pela constante de Avogadro, que é esse 6 vezes 10 elevado a 23. Beleza? Tranquilo? Então aqui estão as relações fundamentais. Mol para massa multiplica pela massa molar, mol para volume multiplica por 22,4 litros e mol para número de partículas multiplica pela constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Beleza? Bom, pensando agora nos nossos casos especiais, a gente tem o primeiro caso especial aqui, que é pureza. Bom, pureza vai ter sempre relação com os reagentes. Os reagentes podem ser impuros. Então, o que significa um reagente impuro? Significa que daquela sua amostra inicial que você vai colocar para reagir, nem tudo aquilo vai realmente participar da reação. Uma parte dele não vai participar. E como que a gente faz para fazer o cálculo da pureza? Uma vez que você está aí na segunda fase, você vai precisar demonstrar esse cálculo. Bom, eu tenho essa minha tabelinha que ela funciona para qualquer, eu vou repetir, vale para qualquer exercício de pureza. Porque aqui eu estou envolvendo a quantidade total da amostra, ela equivale sempre a 100% daquilo que você tem, concorda comigo? E a quantidade que efetivamente é consumida no processo equivale à pureza em porcentagem. Bom, eu destaco essa quantidade efetivamente consumida porque ela pode ser obtida quando o exercício fornece a quantidade de produto produzida. Peraí, não estou entendendo. Você não falou que pureza tem a ver com reagentes? Pois é, mas em alguns exercícios ele pode falar assim, olha, eu produzi 10 gramas do produto tal. Bom, se ele produziu 10 gramas do produto tal, você, por estequiometria, consegue descobrir quanto do reagente foi necessário. Bom, sempre que você obtiver um valor a partir da estequiometria da reação, é a quantidade que foi efetivamente consumida. Então, os exercícios de pureza, eles dessas 3 variáveis, eles vão sempre te dar 2 e te cobrar a terceira. O fato é que a terceira variável, ela vai ser sempre obtida a partir daqui. Então, o exercício te dá a quantidade da amostra e te dá o quanto que reagiu, você descobre qual era a pureza. O exercício te dá a quantidade da amostra e a pureza, você descobre quanto que vai ser consumido. Se o exercício te der quanto foi consumido e a pureza, você descobre qual que era a quantidade inicial da sua amostra. Lembrando que dessas 3 variáveis, a única que pode vir de forma indireta é esta aqui, que é a quantidade efetivamente consumida.
Beleza? Então, para pureza, a gente vai trabalhar sempre com reagentes e a gente vai tentar sempre encaixar nessa tabelinha aqui, ó. Quantidade total da amostra vale 100%, a quantidade que efetivamente foi consumida equivale à pureza. Essa quantidade efetivamente consumida pode vir a partir da quantidade de produto formada. Beleza? Bom, um outro caso muito interessante é quando a gente fala em rendimento. Se pureza tinha a ver com produto, com reagente, o rendimento tem relação com os produtos. Bom, na verdade, quando a gente fala em uma reação que apresenta algum tipo de rendimento, é sinal que ela produz menos do que esperamos. Bom, se ela produz menos do que esperamos, a gente tem que também tentar conseguir encaixar ela dentro de um esquema padrão para resolução de exercícios. E tá aqui, ó, a quantidade teoricamente produzida. E essa quantidade teoricamente produzida, ela vem da estequiometria da reação e ela pode ser obtida quando o exercício fornecer a quantidade de reagente consumido. Bom, se eu sei quanto de reagente consumiu, eu sei quanto de produto eu teoricamente produziria. Bom, isso equivale a 100% de rendimento. A quantidade de produto efetivamente produzida equivale ao rendimento percentual da minha reação. Então você percebe que é quase igual ao que eu falei para a pureza, só que na pureza eu tinha sempre pensando como base os meus reagentes. No rendimento eu tenho sempre como base os meus produtos. Lembra que dessas 3 variáveis, 2 sempre são fornecidas. O grande detalhe é que dessas variáveis, a que pode vir de forma indireta é exatamente essa, porque essa informação você pode obter a partir da quantidade de reagente consumido. Então, se o exercício te falar que consumiu X gramas do reagente, você consegue, pela estequiometria, descobrir quanto que seria necessário de produto. Se você sabe quanto seria necessário de produto, você tem uma reação com rendimento de 100%. Aí o exercício vai te dar ou esta informação para você descobrir a outra. Tudo bem? Então, sempre o exercício vai te dar a quantidade teoricamente produzida e a quantidade efetivamente produzida, você descobre o rendimento. Se ele te der a quantidade teoricamente produzida e o rendimento, você descobre quanto que efetivamente foi produzido. E se ele te der quanto foi produzido e o rendimento, você descobre qual que é a quantidade teórica. Beleza? Essa quantidade teórica sempre vem da estequiometria da reação. Então, na estequiometria, você obtém sempre esta informação. Então, essa informação vem da estequiometria. Tudo bem? Nunca se perca disso, porque isso é o detalhe mais importante quando a gente fala em rendimento. Tudo bem? Então, rendimento tem a ver com os produtos, produzimos menos do que esperamos, a gente consegue encaixar sempre nessa nossa tabelinha, tá certo? Dessas 3 variáveis, 2 são dadas, sendo que a quantidade teoricamente produzida que vem da estequiometria pode ser fornecida a partir, ou pode ser descoberta a partir de uma informação sobre algum reagente consumido. Beleza? Bom, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre excesso e reagente limitante, tá certo? Bom, primeiro a gente tem que identificar o exercício que vai falar de excesso. Como que eu posso identificar? No exercício, no enunciado, você vai ter informações ou dados acerca de 2 ou mais reagentes. Bom, como tudo é proporcional numa reação química, né, numa ideia de estequiometria, bom, se tudo é proporcional, eu não preciso te dar informação de 2 reagentes. Se eu te der de um só, você calcula do resto. Então, se eu estou te dando de 2, é sinal que um deles deve estar em excesso. Bom, aqui eu coloco sempre um exemplo, é sempre melhor a gente trabalhar esse tema por exemplos, né? A gente coloca um exemplo e você vê no exemplo e depois você consegue aplicar isso em qualquer lugar. Olha só o meu exemplo aqui, ó. 56 gramas de nitrogênio reagem com 15 gramas de hidrogênio. Qual é a quantidade máxima produzida de amônia? Então eu te dei a reação N2 com 3 de H2 formando 2 de NH3. Isso significa, porque está tudo balanceado, que 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2 formando 2 mol de NH3. Bom, o que significa 1 mol de N2 dá 28 gramas, 3 mol de H2, 6 gramas, 2 mol de NH3, 34 gramas. No meu exercício aqui, no meu pseudo-exercício, eu coloquei 56 gramas de N2 com 15 gramas de H2. Bom,
Como eu posso descobrir quem está em excesso? Nesse caso é muito fácil, porque daqui para cá dobrou, daqui para cá é mais que o dobro, então ele está em excesso. Quando não for fácil de perceber assim, como é que você vai determinar quem está em excesso? Isso é perfeitamente aceito em vestibulares, tá? Você vai multiplicar em cruz, 28 vezes 15 deu 420, 6 vezes 56 deu 336. A gente está percebendo que aqui o valor foi maior, né? 420 é maior que 336. Onde estiver o maior resultado é sinal que o reagente está em excesso. Tudo bem? Então está em excesso o reagente. O reagente que tem 15 gramas. Então você não vai usar esses 15 gramas para calcular o quanto você pode produzir de NH3. Tá certo? Para a gente determinar quanto está em excesso, você colocaria um X aqui, né? Fingiria que esse número não existe. Faria a multiplicação em cruz, ia descobrir 12 gramas aqui, né? Porque o dobro de 6 é 12, então você tem 3 gramas em excesso. Como o exercício meu aqui não está pedindo isso, ele está pedindo qual é a quantidade máxima de NH3 produzida, lembra de sempre, nunca, lembra de todo cálculo de excesso, não podemos usar esta informação. Ó. Para cálculo, nunca usar o valor do excesso. Então eu sei que 28 gramas está para 34, assim como 56 está para X. 28 para 34, 56 para X, o nosso X vai dar 68 gramas de amônia, e com isso a gente finalizou a parte teórica de estequiometria e logo, na sequência, a gente vem com a resolução dos exercícios, beleza? Bom, agora a gente vai resolver os 5 exercícios conforme eu prometido lá no começo do vídeo, nessa nossa aula de revisão para a segunda fase da FUVEST Unicamp de estequiometria. Esse é um exercício que caiu na Unicamp de 2017. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Um teste caseiro para saber se um fermento químico ainda se apresenta em condições de bom uso consiste em introduzir uma amostra sólida deste fermento em um pouco de água e observar o que acontece. Se o fermento estiver bom, ocorre uma boa efervescência, caso contrário, ele está ruim. Considere uma mistura sólida que contém os íons de hidrogênio fosfato, que é o H2PO4-, e hidrogênio carbonato, que é o HCO3-, tá? Ele está dizendo aqui no item A, ó, considerando que o teste descrito anteriormente indica que a mistura sólida pode ser de um fermento que está bom, então se está bom tem a efervescência. Escreva a equação química que justifica esse resultado. Então no item A, a gente vai escrever a equação química. Eu tenho o H2PO4 mais o HCO3-. O que acontece? Para ter efervescência tem que ter a liberação do CO2. Bom, daqui a gente pode perceber que para liberar CO2 eu tenho que o HCO3 recebe um próton do H2PO4, vira H2CO3 e o H2CO3 se decompõe em água e CO2. Beleza? Então aqui está a reação que justifica aí a nossa efervescência, tá certo? Bom, agora no item B ele está pedindo para a gente fazer o seguinte, ó, tendo em vista que a embalagem do produto informa que 18 gramas desse fermento químico devem liberar no mínimo 1,45 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos de gases a 298 Kelvin e 93.000 Pascal, ele deu a condição aí de o volume liberado, a temperatura e a pressão, ele quer determinar a massa mínima de hidrogênio carbonato de sódio que o fabricante deve colocar em 18 gramas do produto. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é, usando essas informações aqui, né, tanto a informação do volume, da temperatura e da pressão, a gente vai calcular qual é o número de mol de CO2 necessário, né, o número de mol correspondente a essa liberação deste volume nessa temperatura sob esta pressão. Então a gente vai usar aqui o PV igual a NRT, né, como eu quero N, eu coloquei PVRT, 93.000 que é a pressão, vezes 1,43 vezes 10 a menos 3, que é o volume, dividido por 8,3, que é a constante universal dos gases nestas unidades, e 298 Kelvin, aqui a gente cancela 10 a menos 3 com 1000, né? Aí vai ter essa conta aqui, vai dar 0, aproximadamente, né? 0,054. Pode ficar tranquilo que a Unicamp aceita esse tipo de aproximações aí tranquilamente. Bom, aí o que acontece? Bom, como eu tenho um HCO3 para cada um CO2, lembrar que eu tenho que me basear por esta equação aqui de cima, tá certo? Então eu tenho um HCO3 para um CO2, mas ele está falando de hidrogênio carbonato de sódio. Então se eu tenho um HCO3, eu vou ter um NaHCO3 para um CO2. Então olha só que interessante agora. Bom, aqui agora dá para ver direitinho, né?
beleza? Vamos só posicionar melhor a folha. Isso aí. Então, 1 mol de NaHCO3, de hidrogênio carbonato de sódio, equivale a 84 gramas. 1 mol de CO2 equivale a 1 mol mesmo. Afinal de contas, a gente calculou aqui o número de mol, né? Então, vamos usar o número de mol mesmo. 0,054 mol de CO2 equivale a X gramas de hidrogênio carbonato de sódio. Fazendo essas contas, você vai encontrar 4,54 gramas de hidrogênio carbonato de sódio. Então, no mínimo, dentro desses 18 gramas, eu tenho que colocar 4,54 gramas de hidrogênio carbonato de sódio. Esse é o estilo de exercício da Unicamp quando a gente fala em estequiometria, tá certo? Agora vem um exercício da FUVEST. E de novo, né? Eu estou resolvendo ele aqui na folha, aleatoriamente. Você em casa deveria pegar, por exemplo, a prova da Unicamp 2017, tentar resolver esse exercício respeitando os espaços. Você deve pegar agora a prova da FUVEST 2017, você vai ver a resolução que eu vou fazer aqui, depois tem que repetir ela para ver se você efetivamente vai ter sucesso no preenchimento do espaço destinado para responder as questões. Olha lá. FUVEST 2017 também, para estudar a velocidade da reação entre carbonato de cobre, CO3 e o ácido nítrico HNO3, foram feitos 3 experimentos em que o volume de dióxido de carbono, CO2, produzido foi medido em vários intervalos de tempo. A tabela apresenta as condições em que foram realizados esses experimentos. Nos 3 experimentos foram utilizadas massas idênticas de carbonato de cobre e a temperatura foi mantida constante durante o tempo que as reações foram acompanhadas. Então aqui ele dá as condições experimentais, como eu disse, a prova da FUVEST é mega técnica, então realmente isso aqui aconteceu em um laboratório, né? Então olha lá, volume de HNO3 com concentração 0,1 mol por litro. Ele usou no experimento 1, 50 ml, no experimento 2, 50, e olha só no experimento 3, ele usou 100 ml de ácido. No experimento 1 ele não colocou água, no 2 ele colocou 50 ml de água e no 3 ele também não colocou água. A temperatura é 20 graus Celsius em todos os experimentos. Os dados obtidos nos 3 experimentos foram representados em um gráfico do volume de CO2 em função do tempo de reação. Esse gráfico está representado a seguir. Então olha só, à medida que o tempo vai passando, obviamente o volume de CO2 vai aumentando porque vai formando CO2. Nos 3 experimentos, os 3 experimentos demoraram 8 minutos para serem concluídos. Bom, o que ele está dizendo aqui? No item A, ele está pedindo o seguinte: escreva a equação química balanceada que representa a reação que ocorreu entre o carbonato de cobre e o ácido nítrico. Então aqui está o item A. Carbonato de cobre e ácido nítrico. Então eu vou ter uma reação de dupla troca aqui, né? Eu vou ter o cobre 2+, o CO3 2-, o H+ e o NO3-. Bom, o cobre vai aqui, né? Então a gente tem a dupla troca. Essa reação ocorre porque forma um composto um produto instável, que é o H2CO3, né? Você vê que aqui não bate as cargas, por isso que eu coloquei 2HNO3. Vai formar CO2, vai formar água e vai formar um nitrato de cobre 2. Beleza? Essa é a reação balanceada. No item B, com base nas condições empregadas em cada experimento, complete a legenda do gráfico a seguir com o número do experimento. Considere, e aqui por uma questão de espaço tem que subir, mas dá para entender isso aqui, né? Considere irrelevante a perda de volume de CO2 coletado devido à dissolução na solução. Justifique suas respostas. Então olha só que interessante. Deu uma tremidinha aí, né? O experimento 3 é o que tem o maior volume de ácido. Então, se tem mais ácido, deve liberar mais CO2. Então, o experimento 3 é aquele que teve a maior liberação de CO2. Como o experimento 1 e 2 teve o mesmo volume, você pode ver que eles liberaram a mesma quantidade de CO2. Então, essa curva aqui é o experimento 3. Olha só, o x é o 3. Beleza? Agora eu tenho que definir entre esses dois quem que é o experimento 1 e quem que é o experimento 2. No experimento 1 eu coloquei só ácido. No experimento 2 eu diluí o ácido. Então se eu diluí o ácido, eu deixei a reação mais lenta. Então vamos pegar aqui o intervalo de tempo 2 e vamos analisar. No mesmo intervalo de tempo, eu tenho aqui nesse da bolinha um volume de CO2 liberado menor do que no do triângulozinho. Então o da bolinha é o mais lento de todos. Se é o mais lento de todos, é o experimento 2, o da bolinha. E aí sobrou o do triângulo para ser o experimento 1. Tá certo? Então aqui eu coloquei 2, 1, 3. Aqui, como ele pede para justificar, o experimento 3 é o que tem o maior volume. Então está bem justificado. O experimento 2 é o mais lento porque ele está diluído. Beleza? Justificou tudo. Aí aqui, nos 3 experimentos, isso aqui é um cálculo estequiométrico agora.
O mesmo reagente estava em excesso. Qual é esse reagente? Explique. Você vê que aqui é um cálculo estequiométrico, mas sem conta. Agora pensa comigo aqui. Se eu tenho CuCO3 e HNO3, um desses dois deve estar em excesso. Bom, o que acontece? Vocês percebam que quando eu coloquei mais ácido, teve a liberação de mais CO2. Então é sinal que todo o ácido foi consumido. Por que eu posso garantir isso? Porque se eu tivesse colocado mais ácido e mesmo assim o volume de CO2 liberado fosse o mesmo, é sinal que o seu CO3 estava limitando a reação. Mas o que não é verdade, né? Se você colocou mais ácido, liberou mais CO2, é sinal que o seu CO3 estava em excesso, ou seja, tinha à vontade. Porque à medida que eu mudei o volume de HNO3, teve mais liberação ou menos liberação de CO2. Aí eu coloquei aqui, ó, ao alterar a quantidade de ácido, altera-se a quantidade de CO2 formada. Logo, este reagente, o ácido, é o limitante, porque quando ele acaba, acaba a reação. Concluímos que o seu CO3 está em excesso. Aí você monta aí a sua frase, a sua explicação, coloca e se quiser, manda para a gente dar uma olhada, tudo bem? Então aqui é um exercício que abordou excesso, só que sem precisar fazer conta. Então a FUVEST ela é craque em fazer isso também, beleza? Vamos para o nosso terceiro exercício, mais um exercício da FUVEST. Esse é um exercício muito interessante, né? Muita gente cai nessas pegadinhas aqui, inclusive eu falei, né, durante a aula teórica. Esse foi um de 2016 e está dizendo assim, ó, atendendo às recomendações da Resolução 55-AMLURB de 2015, em vigor na cidade de São Paulo, sacolas plásticas fornecidas nos supermercados passaram a ser feitas de polietileno verde, assim chamado não em virtude da cor das sacolas, mas pelo fato de ser produzido a partir do etanol obtido da cana-de-açúcar. Atualmente, é permitido aos supermercados paulistanos cobrar pelo fornecimento das sacolas verdes. O esquema a seguir apresenta o processo de produção do polietileno verde. Então, da cana-de-açúcar eu extraio o etanol é convertido em etileno e o etileno convertido em polietileno. Então, o etanol, a gente tem uma desidratação para formar o etileno e tem uma polimerização para formar o polietileno. Aí no item A, em uma fábrica de polietileno verde são produzidas 28 mil toneladas por ano deste polímero. Qual é o volume em metros cúbicos de etanol consumido por ano nessa fábrica, considerando um rendimento de 100% na produção do etileno e na sua polimerização? Em seus cálculos, despreze a diferença de massa entre os grupos terminais e os do interior da cadeia polimérica. Então, o que ele quer que você faça? Para cada 1 mol de etanol, 1 mol de polietileno. Como ele quer volume de etanol, toma cuidado. Tem muita gente que sai querendo aqui multiplicar por 22,4 litros. Gente, isso aqui é só se for gás, tudo bem? O etanol não é gás. Então, olha só a relação que eu estou fazendo. O etanol vai produzir o C2H4, que é o etileno. O etileno vai produzir o polietileno, mas se analisar as fórmulas aqui são iguais. Então, em termos químicos, não tem problema nenhum. Para cada 1 mol de etanol, eu tenho 1 mol de etileno ou de polietileno. Para cada 46 gramas de etanol, eu tenho 28 gramas de polietileno. 28 toneladas, né? 28 mil toneladas é 28 vezes 10 a terceira, que é 1000, vezes 10 a sexta, que é toneladas em gramas. Então, 28 vezes 10 a nona. Bom, aqui vocês estão vendo que é 28, 28, 46, vai ser 46 vezes 10 a nona. Bom, beleza. Essa aqui é a massa de etanol necessária, né? É a massa de etanol. Maravilha, só que ele não quer massa, ele quer volume, em metros cúbicos. Bom, o que eu sei? Com a densidade do etanol, eu sei que 0,8 grama é 1 ml, 46 vezes 10 a 9 gramas vai corresponder a 57,5 vezes 10 a 9 ml. Bom, 1 metro cúbico equivale a 10 a sexta em ml. 57,5 vezes 10 a nona ml equivale a x metros cúbicos. Que vai dar, né? Você vai cancelar 10 a sexta com 10 a nona, vai sobrar 3. Então vai dar 57,5 vezes 10 a terceira metro cúbico. Bom, beleza. Eu vou passar isso para a notação científica, 5,75 vezes 10 a quarta metros cúbicos de etanol. Você vê que aqui é só um joguinho de unidades, as contas são muito fáceis, né? Então você não pode reclamar, a conta foi difícil. Não foi, a conta foi fácil. O problema é que assim, a análise é um pouquinho complicada e os números, né, as unidades aí a gente tem que tomar bastante cuidado. No item B, mantém-se os níveis atuais de produção de cana-de-açúcar, como um aumento na exportação de açúcar pode afetar o valor pago pelo consumidor pelas novas sacolas? Explica. Bom, eu trabalhei nesse ramo, então eu posso dizer para vocês, trabalhei na indústria, né? Eu posso dizer para vocês com um pouquinho de propriedade como funciona isso.
Bom, o que acontece? É mais rentável para as usinas produzirem açúcar. Só que a produção de açúcar no mundo ela é bem regulamentada. Vamos supor que quebre a safra de açúcar em algum país. Algum outro país produtor tem que cobrir essa demanda. Geralmente, o Brasil cobre a demanda quando, por exemplo, tem uma queda na produção de açúcar na Índia. Então a Índia vende, a Índia não tem mais açúcar para vender, o Brasil vai vender no lugar da Índia. Automaticamente, se o Brasil vai vender o açúcar, ele vai produzir menos etanol. Se eu produzo menos etanol, eu vou produzir menos etileno, menos polietileno, mas a demanda por sacola continua a mesma. Bom, se eu tenho a mesma demanda, mas com uma produção menor, o preço obviamente vai subir. Então aqui, ó, aumenta a exportação, diminui a produção de etanol e aumenta, consequentemente, o valor das sacolas. É isso que acontece, por exemplo, quando você percebe que o etanol está aumentando muito de preço nas bombas. O que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu é que a cana-de-açúcar, que era destinada para a produção de etanol, foi destinada para a produção de açúcar e os usineiros exportaram o açúcar e beijo, tchau para você que precisa de etanol. Tá certo? É assim que funciona o mercado. Infelizmente, a gente tem que aceitar essa condição, tá bom? Então, a resposta é essa, aí você manipula essas informações para escrever um textinho bem bacaninha para você. Bom, vamos para o nosso penúltimo exercício, mais um exercício aí da Unicamp, de 2013, que fala assim, pegada de carbono, do inglês Carbon Footprint. É a massa de gases de efeito estufa emitida por uma determinada atividade. Ela pode ser calculada para uma pessoa, uma fábrica, um país ou qualquer dispositivo, considerando-se qualquer intervalo de tempo. Esse cálculo, no entanto, é bem complexo e requer informações muito detalhadas. Por isso, no lugar da pegada de carbono, utiliza-se o fator de emissão de CO2, que é definido como a massa de CO2 emitida por atividade. Uma pessoa, por exemplo, tem um fator de emissão de cerca de 800 gramas de emissão de CO2 por dia, catabolizando açúcar e gordura. Bom, então você, amiguinho, amiguinha que está assistindo essa aula, emite por dia 800 gramas de CO2, beleza? Se for normal, né? E tem A. Tomando por base esses dois combustíveis humanos, açúcar e gordura, qual deles teria maior fator de emissão de CO2, considerando-se uma mesma massa consumida? Então, o que eu fiz? Para o açúcar, peguei a fórmula básica do açúcar e queimei, né? Oxidei. Junta com O2, formando CO2 e água. 1 mol de açúcar para 1 mol de CO2. 1 mol de açúcar equivale a 30 gramas, 1 mol de CO2, 44 gramas. Então, para 30 gramas de açúcar, eu emito 44 gramas de CO2, pensando no combustível açúcar. Vamos para o combustível gordura, que é o CH2, mais O2, formando CO2 e água. Balancei a equação, que deu 3,5 de O2, mas você não vai usar mesmo. 1 mol de gordura produz 1 mol de CO2, ou seja, 14 gramas de gordura produz 44 gramas de CO2. Como ele quer para uma mesma massa, então eu peguei a mesma massa que eu calculei para o açúcar, 30 gramas. Aqui vai dar 94, aproximadamente 94, ou seja, o maior fator de emissão para a gordura, né? O maior fator de emissão para a gordura, porque tem uma maior massa de CO2 para uma mesma massa de combustível. Então, quando você consome gordura, você tem uma emissão maior de CO2, comparando a mesma massa de gordura e de açúcar. Tudo bem? Beleza? Vamos para o item B. Uma pessoa utiliza diariamente, em média, 150 gramas de butano, cozinhando alimentos. O fator de emissão de CO2 relativo a esse cozimento é maior, menor ou igual ao da catabolização diária do ser humano indicada no texto. Bom, então vamos pegar aqui. Vamos fazer a combustão do butano aqui. C4H10, 13,5 de O2, formando 4 CO2, 5 águas. 1 mol de CH4 dá 58 gramas, 4 mol de CO2 dá 4 vezes 44 gramas, 150 gramas de butano daria 455 gramas de CO2. Como o ser humano emite 800 gramas, né, então no texto 800 gramas, o gás butano 455. Então o gás butano tem um fator de emissão menor do que o que está informado no texto, que somos nós outros durante o nosso diazinho, né, emitindo aí 800 gramas de CO2 por dia. Beleza? Então, aqui o item B, o gás butano emite menos CO2 do que a gente. Não, a queima de 150 gramas de gás butano, né? Bom, quinto exercício, você vai ver que ele é um exercício do Enem, tem até alternativa, mas eu trouxe ele para falar um pouquinho sobre pureza, sobre rendimento, né? E para falar um pouquinho sobre a ideia de equação global. Então, esse aqui foi um exercício que caiu no Enem de 2015, que para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização.
Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é o sulfeto de zinco, que tem a pureza de 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem um rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Ele deu as massas molares de todo mundo e perguntou qual foi a massa de zinco metálico produzido com 100 kg de esfarelita, que é o minério que contém o sulfeto de zinco. A primeira coisa que eu fiz foi achar a equação global. Como que eu acho a equação global? Eu vou olhar para as duas equações, ou para as 3 ou para as 4, e vou encontrar coisas que conectam as reações. Ó, o ZNO eu tenho aqui nos produtos e eu tenho aqui nos reagentes. Então é isso que vai conectar as reações. Mas eles não estão em quantidades equivalentes. Então eu vou multiplicar a equação de baixo por 2 e vou cancelar esse ZNO. Olha só que bacana. O que sobrou? 2ENS mais 3O2 mais 2CO, formando 2EN mais 2SO2 mais 2CO2. Bom, eu sei que a relação, então, que ele quer é do sulfeto de zinco e do zinco. Bom, eu sei que para cada 2 mol de sulfeto de zinco, eu tenho 2 mol de zinco. Agora eu vou fazer os cálculos mesmo. Ó, primeiro cálculo que eu vou fazer é o da pureza. Bom, 100 kg, que é a massa da amostra, equivale a 100% de pureza. A pureza que ele deu no exercício, que 75%, equivale a quantos quilos de sulfeto de zinco? Deu 75 quilos. Usei aquela relação que eu mostrei para vocês na aula. Cálculo do zinco teórico. Então eu sei que 2ENS forma 2EN, então 2 mol forma 2 mol, 2 vezes 97 forma 2 vezes 65, 75 quilos, que é o quanto efetivamente reagiu, equivale a X. Este X vai dar aproximadamente 50 quilos. Se você for topeirinho, ó, você já assinala aqui no Enem, né? Mas não pode. Beleza? Bom, eu sei que produziu 50 quilos teoricamente de zinco. Mas ele disse que o rendimento é de 80%. Então, calculando o rendimento, 50 quilos é o teórico que eu obtive na estequiometria. Lembra que eu disse na aula? Pois é, esse teórico vale 100%. Qual é a massa efetivamente produzida quando o rendimento é de 80%? Fazendo aqui a nossa regrinha de 3, a gente chega em 40 kg de zinco produzidos efetivamente, a alternativa C de casa, e com isso a gente chega ao final de mais uma aula de revisão aqui no nosso canal, revisão para a segunda fase da FUVEST da Unicamp. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se gostou da aula, clique aí no joinha, sempre ajuda a gente. Se você tem algum amigo ou alguma amiga que vai prestar a segunda fase da FUVEST ou da Unicamp, compartilha com esses seus amigos aí nas suas redes sociais o nosso vídeo, à vista da nossa sequência de vídeos de revisão. E se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio no nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo, enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder suas dúvidas. Bom, se você chegou até aqui, se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!